Depois que meu pai faleceu, decidi abrir as portas da minha casa para minha mãe e minha irmã, acreditando que seria apenas uma forma de ajudá-las a recomeçar. Mal sabia eu que estava abrindo espaço para a pior fase da minha vida. No início, tudo parecia tranquilo, até que começaram a me tratar como uma intrusa dentro da minha própria casa. Mandavam em tudo, mudaram regras, e um dia, ao chegar do trabalho, encontrei a cena que destruiu o pouco de paz que me restava. Minha mãe havia etiquetado todos os alimentos da geladeira, dizendo que se eu quisesse comer, deveria comprar a minha própria comida. Naquele instante, algo dentro de mim quebrou, não de tristeza, mas de decisão. Eu finalmente entendi que o amor não é obediência, e que ninguém merece ser humilhado em nome da família. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Quando meu pai faleceu, jurei que jamais deixaria minha mãe e minha irmã passarem necessidade. Achei que abrir as portas da minha casa seria um gesto de amor, de gratidão. Eu só não sabia que, ao fazer isso, estava abrindo também a porta para o desprezo, a ingratidão e o abuso. Meu nome é Larissa Monteiro, tenho 34 anos, sou enfermeira em um hospital público de São Paulo, e durante a vida toda fui tratada como a filha que deu menos orgulho. Enquanto eu trabalhava em plantões intermináveis, minha irmã Camila vivia cercada de elogios por ser delicada e comunicativa. Minha mãe, Dona Vera, sempre dizia que ela era a alegria da casa, e eu, a responsabilidade. Quando papai morreu, elas ficaram sem ter onde morar, a casa em que viviam foi vendida para pagar dívidas. Eu, com muito esforço, havia comprado um pequeno sobrado no Tatuapé. Pensei que seria temporário tê-las comigo, mas o temporário se tornou um pesadelo. Nos primeiros meses, tentei manter a harmonia. Trabalhava o dia inteiro, chegava cansada e ainda cozinhava para nós três. Mas logo as coisas começaram a mudar. Dona Vera começou a opinar em tudo, na cor das paredes, no que eu devia comprar, até na forma como eu falava com meus colegas ao telefone. Camila, desempregada, passava os dias deitada no sofá, assistindo séries e pedindo dinheiro lhe emprestado para sair com as amigas. Quando tentei conversar, ouvi da minha mãe que eu estava nervosa e sem paciência com a família. A situação ficou insuportável quando, numa manhã de domingo, voltei de um plantão de 24 horas e encontrei algo diferente na cozinha. Havia uma nova geladeira, prateada, reluzente, bem ao lado da minha antiga. "O que é isso?" perguntei, tentando entender. Dona Vera apareceu com uma xícara de café na mão e respondeu com a maior naturalidade do mundo: "Essa é nossa. Eu e sua irmã compramos com o dinheiro que sobrou da pensão do seu pai. A partir de agora, cada uma cuida das suas coisas." Abri a minha geladeira, ou o que eu achava que ainda era minha, e congelei. Tudo que estava lá dentro, absolutamente tudo, estava etiquetado com pequenos adesivos coloridos. Vera, Camila. Em todos os potes, frutas, garrafas de suco, até na manteiga. Perguntei, sem acreditar: "E o que sobrou para mim?" Minha mãe deu de ombros: "Ué, compre o que quiser, mas guarde na sua. A gente não é obrigada a sustentar ninguém." Sustentar ninguém. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça enquanto eu olhava para aquelas etiquetas. Durante anos, fui eu quem sustentou as duas, paguei contas, remédios, comida. E agora, na minha própria casa, eu era tratada como um estorvo. Camila ainda riu. "Ai, Larissa, não faz drama. É só para organizar." Mas não era organização. Era humilhação. Um recado claro de que eu não fazia mais parte da família delas, de que eu estava sendo expulsa lentamente da minha própria vida. Passei aquela noite sem dormir, pensando em tudo que eu tinha feito por elas, as noites em claro, as dívidas que paguei, os jantares que preparei sozinha depois de 12 horas de hospital. E agora eu não podia nem abrir a geladeira sem ver o nome delas gritando nas etiquetas. No dia seguinte, encontrei um adesivo novo. Estava colado no pote de arroz, uso exclusivo de Vera e Camila. A raiva que senti foi tão grande que, por um instante, pensei em jogá-las na rua naquele momento. Mas algo dentro de mim disse para esperar.
Porque às vezes, a melhor resposta não é o grito. É o silêncio que prepara a virada. A partir daquele dia, comecei a observar tudo. Cada palavra, cada atitude. E enquanto elas acreditavam que estavam no controle, eu começava, em segredo, a planejar algo que mudaria completamente o destino daquela casa e o lugar de cada uma dentro dela. O que eu fiz depois das etiquetas, ninguém esperava. Nem mesmo eu. Naquela noite, o som da geladeira nova parecia zombar de mim. Cada vez que o motor ligava, um zumbido metálico ecoava na cozinha, como se me lembrasse do meu lugar, a estranha dentro da própria casa. Eu me trancava no quarto tentando ignorar, mas era impossível. Eu só pensava nas etiquetas. Na forma como minha mãe e minha irmã tinham conseguido transformar o lar que construí com tanto esforço num campo de guerra silencioso. Durante o café da manhã do dia seguinte, o clima era tenso. Sentei-me à mesa, e Camila mexia o celular, sem me olhar. Dona Vera espalhava manteiga, com o nome Vera em letras maiúsculas, em uma fatia de pão. Puxei o açúcar do canto da mesa, e ela disse friamente: "Esse aí é o meu, Larissa." Olhei para o pote e vi o adesivo. Vera. Mãe, é só açúcar. Pois é. E comprei com o meu dinheiro. Engoli em seco. O açúcar que custava R$ 4 era agora símbolo de posse. Levantei-me e fui direto para o trabalho, mas passei o dia inteiro remoendo aquilo. No hospital, vi pessoas lutando pela vida, agradecendo por um copo d'água, por um gesto. E em casa, 2 mulheres que eu amava pareciam se divertir me diminuindo. Naquela semana, comecei a chegar cada vez mais tarde, fingindo ter mais plantões. A verdade é que eu não queria estar lá. O ar da casa tinha cheiro de desprezo. Dona Vera reorganizou a cozinha sem me consultar, trocou as panelas de lugar, e Camila trouxe uma amiga para passar uns dias, que acabaram virando 2 semanas. Quando reclamei, minha mãe soltou: "Você vive no hospital, Larissa. Quem cuida da casa somos nós." "A casa é minha, mãe." Ela deu uma risada seca. "E daí? Se é sua, agradeça por ter companhia." Senti a garganta apertar. Aquela frase doeu mais do que qualquer agressão. Companhia. Era assim que ela chamava o caos que haviam criado. Na sexta-feira à noite, cheguei de um plantão de 14 horas e encontrei a porta da cozinha trancada. Simplesmente trancada. Bati, e Camila respondeu do outro lado: "A gente trancou para organizar." Tem coisa demais misturada. Misturada? Eu moro aqui. Relaxa, a gente te dá uma cópia depois. Aquela palavra, depois, ficou martelando na minha cabeça. Entrei pela área de serviço e vi o absurdo: a cozinha estava cheia de post-its coloridos, cada um com um nome. Armário de Camila, armário de Vera. Até a frigideira tinha dono. No armário debaixo da pia, um bilhete escrito em letras grandes: "Larissa, favor não usar nossas panelas." Naquela noite, sentei na sala e chorei. Não era apenas pela humilhação, mas por perceber o quanto eu tinha me enganado. Eu achava que generosidade trazia gratidão. Que amor apagava egoísmo. Mas estava aprendendo da pior forma, que é a gente que confunde bondade com fraqueza. No sábado, decidi agir diferente. Levantei cedo, limpei a casa toda e preparei café da manhã. Fiz questão de colocar a mesa como antigamente. Quando minha mãe desceu, encontrou tudo pronto e me olhou desconfiada. "Que é isso agora?" "Só quis fazer um café pra gente." Ela se sentou, e por alguns minutos o silêncio reinou. Então Camila apareceu com aquele sorriso provocador. Nossa, que milagre! A chefe acordou cedo. Ignorei. Servi o café e esperei. "Mãe", comecei com calma, "a senhora acha certo me tratar assim?" "Assim como?" "Como uma estranha. Etiquetas, cadeado, regras, parece que vocês esqueceram que essa casa é minha." Dona Vera ergueu a sobrancelha. "A casa pode ser sua, mas a vida é nossa, Larissa. E enquanto morarmos aqui, as coisas vão ser do nosso jeito." Fiquei sem ar por um instante.
Aquelas palavras eram a confirmação de que elas não pretendiam ir embora. Que não era um abrigo temporário, mas uma invasão disfarçada de convivência. A partir daquele dia, comecei a guardar tudo que era meu em caixas, dentro do quarto. Documentos, joias simples, até os talheres. Não porque eu temesse que me roubassem, mas porque eu queria ter controle sobre o que ainda me pertencia, o pouco que restava da minha dignidade. Quando cheguei ao trabalho na segunda-feira, contei tudo a uma colega de plantão, a Patrícia. Ela me ouviu em silêncio e disse algo que ecoou dentro de mim: Larissa, tem gente que só aprende quando a gente mostra o que é perder. Voltei para casa decidida a não chorar mais. Naquela noite, ouvi minha mãe rindo alto com Camila na sala, comentando que eu estava ali estranha e precisando de um homem. Sorri sozinha no quarto. Se elas achavam que eu estava enfraquecendo, estavam enganadas. Porque o que nascia dentro de mim não era tristeza. Era determinação. E no fundo, eu sabia, o silêncio que elas chamavam de fraqueza logo se tornaria a minha força. O que viria a seguir, nem elas imaginavam. Naquela semana, o clima dentro de casa ficou ainda mais pesado. O ar parecia denso, cheio de palavras não ditas. Cada gesto da minha mãe e da minha irmã era calculado para me provocar. Começaram a agir como donas do lugar, trocavam móveis de lugar, mexiam nas minhas coisas, e quando eu questionava, diziam que era para deixar a casa mais funcional. Na quarta-feira, cheguei mais cedo do hospital e ouvi a voz de Camila vinda da cozinha. Ela ria, falando ao telefone: aqui é ótimo. Tem tudo do bom e do melhor. Nem parece que é da Larissa, sabe? Aquela chata. Fiquei parada na escada, com o coração acelerado. Ouvir meu nome dito com desprezo dentro da minha própria casa foi como um soco. Quando ela desligou, entrei na cozinha sem dizer nada. Ela fingiu surpresa. Oi, mana. Tá cedo hoje, né? Ignorei o tom debochado e fui pegar um copo d'água. Foi então que percebi algo novo: havia um quadro branco na parede, dividido em colunas. No topo, estava escrito as regras da casa. Cada uma é responsável pela sua comida. Nada de convidado sem avisar. Larissa deve avisar os horários de chegada. Camila cuida da limpeza da sala. Dona Vera cuida da cozinha. Li em silêncio, tentando conter o riso de incredulidade. Quem fez isso? Perguntei. Minha mãe apareceu logo atrás, com um pano de prato no ombro. Eu. Assim evitamos confusões. Confusões? Eu sou a dona da casa, mãe. E daí? Você não é a dona do mundo, Larissa. Camila gargalhou. A gente só quer viver em paz. Em paz. A palavra soou irônica. Naquela mesma noite, o auge da humilhação chegou. Eu estava no quarto, revisando um relatório do hospital, quando senti o cheiro de comida vindo da cozinha. Desci para ver. Camila e minha mãe estavam jantando. Sobre a mesa, arroz, feijão, carne e legumes. Tudo servido com fartura. Posso me servir? Perguntei com naturalidade. As duas se entreolharam. Dona Vera respondeu primeiro: essa comida é nossa. Nossa, como assim? Camila riu e apontou para a travessa, um adesivo amarelo com o nome Camila e Vera. Mãe, isso é sério? Perguntei, sentindo o sangue subir. É sim, que ela respondeu. Você tem seu dinheiro, pode comprar o que quiser. Aqui ninguém vai ficar te sustentando. Fiquei muda. Eu, que sustentava aquela casa sozinha desde o primeiro dia. Eu, que pagava luz, água, internet, supermercado. Sustentar? Repeti com voz baixa. Vocês nunca pagaram R$ 1 de aluguel. Larissa, disse minha mãe, levantando-se, você sempre foi ingrata. Acha que por pagar as contas pode mandar em tudo. Essa casa também é minha casa. Não é, mãe. Não é, Camila bufou, levantando-se da cadeira. Aí vem o discurso da vítima. Você adora se fazer de coitada. Se a gente está aqui, é porque você deixou.
Agora aguenta. As duas riram juntas, como se fossem cúmplices num jogo cruel. Eu olhei para aquela cena e percebi que não adiantava mais argumentar. Elas tinham se unido contra mim. Voltei pro quarto, sentei na cama e comecei a escrever num caderno. Listei cada coisa que eu pagava, cada conta, cada despesa. Eu precisava de provas, porque algo dentro de mim dizia que aquilo não ia acabar em conversa. 2 dias depois, cheguei em casa e encontrei um envelope na porta do meu quarto. Dentro, uma folha escrita à mão, com letras de Camila: Larissa, já que você gosta de regras, criamos uma nova. A partir de agora, cada uma lava a própria roupa. Não misture suas coisas na máquina. Assinado, Vera e Camila. Fiquei olhando aquele bilhete por minutos. O absurdo já tinha ultrapassado todos os limites. A casa que comprei com o suor do meu trabalho estava virando território inimigo. No sábado, decidi confrontar as duas. Esperei o almoço terminar e sentei na mesa. Nós precisamos conversar, falei com firmeza. Camila levantou as sobrancelhas. Lá vem ela com sermão. Isso aqui acabou. Olhei para minha mãe. Eu deixei vocês entrarem por amor, por compaixão, mas vocês transformaram tudo em desrespeito. Não levanta a voz para mim, gritou Dona Vera. Eu sou sua mãe. E eu sou sua filha, mas você esqueceu disso no momento em que colou etiquetas na minha comida. O silêncio tomou conta da sala. Pela primeira vez, elas pareciam surpresas. Eu continuei: a partir de hoje, vocês não mandam mais aqui. E se não aceitarem, procurem outro lugar. Dona Vera bateu na mesa. Você está me expulsando? Estou pedindo para me respeitarem. A escolha é de vocês. Ela me olhou com ódio, os olhos cheios de uma fúria que eu nunca tinha visto. Você vai se arrepender, Larissa. Subi as escadas sem responder. Fechei a porta do quarto e respirei fundo. Lá fora, ouvi Camila sussurrar algo e as duas rirem. Mas não importava. Naquela noite, eu percebi que o jogo tinha mudado. E o que viria depois, o que eu estava prestes a descobrir, transformaria aquelas etiquetas em munição para minha revanche. Na manhã seguinte, acordei com um som de risadas vindas da cozinha. Desci as escadas e encontrei as duas tomando café como se nada tivesse acontecido. Camila olhou para mim e soltou: dormiu bem, dona do pedaço? Fingi não ouvir. Peguei uma xícara, abri o armário e congelei. O café, o açúcar, até o filtro tinham etiquetas novas, uso exclusivo de Vera e Camila. Segurei a xícara com força. Vocês estão de brincadeira. Minha mãe levantou o olhar com aquele tom gelado que eu conhecia desde a infância. Não, minha filha. Estamos organizando. Cada uma com suas coisas, assim evitamos conflitos. Organização? Isso é provocação. Chame do que quiser, Larissa, disse Camila, sorrindo. Mas é o jeito que a casa vai funcionar. Senti meu rosto queimar. Peguei minha bolsa e saí. Passei o dia no hospital tentando me concentrar, mas minha cabeça estava em casa. As palavras delas me feriam como agulhas invisíveis. Eu me perguntava como uma mãe podia chegar a esse ponto. À noite, ao voltar, encontrei a porta da sala trancada com um trinco por dentro. Bati várias vezes. Nenhuma resposta. Dei a volta pela área de serviço e entrei pela porta dos fundos. Elas estavam na sala assistindo TV, fingindo surpresa. Ué, você chegou? Ironizou Camila. Por que trancaram a porta? Ah, é que a gente estava vendo um filme e não queria ser interrompida. A minha própria casa estava se tornando uma prisão, e eu era a única sem chave. Nos dias seguintes, elas começaram a me ignorar completamente. Nenhum bom dia, nenhum como foi o trabalho. As risadas ecoavam pela casa enquanto eu comia sozinha no quarto. Até o cachorro, o Thor, que antes dormia aos meus pés, agora ficava no sofá ao lado delas. Na sexta-feira, algo mudou. Cheguei cansada, as mãos tremendo de exaustão,
e encontrei o armário da cozinha completamente vazio. Meus alimentos, meus temperos, até o arroz e o café que eu havia comprado na semana anterior tinham sumido. No lugar, um bilhete colado na parede: Larissa, como você não marcava suas coisas, achamos que era de uso comum. Agora estamos reorganizando tudo. Assinado, Vera. Fiquei parada, olhando aquele papel, senti o sangue ferver. Subi as escadas e bati na porta do quarto delas. Abre, mãe. Agora. Demorou alguns segundos até a porta se abrir. Ela apareceu com expressão cansada. O que é agora? Onde estão as minhas coisas? Joguei fora. Tava tudo velho. Velho? Eu comprei faz 3 dias. E daí? Eu não quero comida misturada com as nossas. Aquela frase ecoou dentro de mim como um tapa. As nossas. Eu já não fazia parte de nada. Camila apareceu atrás dela, com os braços cruzados. Se você não está satisfeita, Larissa, pode procurar outro lugar. Outro lugar? Perguntei, rindo de nervoso. Eu comprei essa casa. Mas quem vive aqui somos nós, disse minha mãe. E se você quer paz, respeite as regras. Dei um passo atrás. A sensação de estar sendo empurrada para fora da própria vida era sufocante. Sabe o que é triste, mãe? Falei, com a voz trêmula. É ver que a senhora não precisa de inimigos. Já tem a própria filha para destruir. Ela ficou muda, mas seus olhos diziam tudo, raiva e desprezo. Voltei pro quarto e desabei. Chorei até adormecer. No dia seguinte, acordei decidida. Não choraria mais. Fui até o hospital, falei com uma colega que trabalhava na área jurídica da administração pública. Contei tudo, sem esconder nada. Ela me ouviu e disse: Larissa, você é proprietária. Elas estão morando aí por concessão sua. Isso é posse precária. Se quiser, posso te indicar um advogado. Anotei o nome e o telefone. Pela primeira vez, senti que tinha uma saída. Naquela noite, cheguei em casa e encontrei a sala cheia. Minha mãe e minha irmã estavam acompanhadas de 2 vizinhas, tomando vinho e rindo alto. Assim que entrei, uma delas comentou: Ah, então essa é a dona da casa. A Vera falou tanto de você. Disse que é difícil conviver com alguém tão mandona. Meu rosto queimou. Minha mãe me olhou com aquele sorriso disfarçado. Senta, filha. Quer uma taça? Não, obrigada. Fui para o quarto e fechei a porta. Peguei o celular e disquei o número do advogado. Boa noite, doutor. Meu nome é Larissa Monteiro. Eu preciso tirar 2 pessoas da minha casa. Ele pediu que eu explicasse a situação. Contei tudo. Quando terminei, ele disse com calma: Você tem todas as provas de que elas não contribuem com as despesas? Tenho tudo guardado. Então fique tranquila. Vamos agir. Desliguei o telefone e olhei ao redor. Na parede, o relógio marcava quase meia-noite. E foi ali, naquele instante, que tomei a decisão mais difícil da minha vida: eu ia colocar a minha mãe e minha irmã para fora da minha casa. Não por vingança, mas por sobrevivência. Na manhã seguinte, preparei-me para o que viria. Elas ainda riam e debochavam, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Porque às vezes, quem mais humilha é justamente quem mais precisa de uma lição, e eu estava pronta para ensinar. O domingo amanheceu abafado, e o ar da casa estava ainda mais pesado do que o clima lá fora. Senti que aquele seria o dia em que as máscaras finalmente cairiam. Enquanto eu me arrumava para sair, ouvi Dona Vera gritar da cozinha: Larissa, já que vai sair, compra café e arroz para casa. Parei no meio do corredor. Para casa? Perguntei, descendo as escadas devagar. Ou para vocês 2? Ela se virou, com a mão na cintura. Para casa. Você também come aqui, não come? Eu como o que compro. Ah, para de drama, ironizou Camila, mexendo o celular.
Parece que é pobre. Olhei para as duas, respirei fundo e disse apenas: tá bom. Hoje vocês vão comer bem. Saí antes que percebessem o tom da minha voz. Fui direto ao escritório do advogado indicado pela minha colega do hospital, o Dr. Henrique Alves. Um homem de fala calma e olhar firme. Contei toda a história, desde o momento em que elas chegaram após a morte do meu pai até as etiquetas, o bloqueio de portas e a humilhação constante. Ele ouviu em silêncio e perguntou: você quer tirá-las da casa legalmente? Sim. Mas sem escândalo. Ele concordou. Nesse caso, precisamos de provas de que elas não colaboram com as despesas. Entreguei os extratos, as contas pagas, até as mensagens de WhatsApp em que minha mãe dizia que não tinha um centavo para ajudar. Está tudo aqui, disse ele, analisando. Você tem o direito de pedir a desocupação do imóvel. É sua propriedade, e o fato de tê-las permitido morar lá não muda isso. Assinei os documentos. O processo estava iniciado. Voltei para casa à tarde com um alívio estranho no peito. Elas ainda estavam na sala, comendo pastel e assistindo TV. Camila soltou um riso debochado. Comprou o café? Comprei, respondi, e segurei o sorriso. Naquela noite, preparei um jantar. Fiz arroz, carne e legumes, os mesmos pratos que elas costumavam me negar. Coloquei a mesa e chamei: mãe, Camila, vem jantar. Elas vieram desconfiadas. Que é isso agora? Perguntou minha mãe. Um jantar para a família. Só isso. Ela se sentou, desconfiada. Camila também. Bom apetite, falei, servindo os pratos. Comeram em silêncio. Quando terminaram, olhei para ambas e disse: aproveitem bem. É o último jantar de vocês aqui. Minha mãe largou o garfo. Como é que é? O advogado já entrou com o pedido de despejo. Vocês têm 72 horas para sair da minha casa. Camila deu uma gargalhada nervosa. Isso é piada? Não. Puxei a pasta sobre a mesa e coloquei os papéis diante delas. Tá tudo assinado. A partir de quarta-feira, vocês não moram mais aqui. Dona Vera empalideceu. Larissa, eu sou sua mãe. E eu sou sua filha. Mas a senhora esqueceu disso quando começou a me humilhar. Você vai se arrepender. Gritou ela. Depois de tudo que eu fiz por você. O que a senhora fez foi me usar, mãe. Me usar emocionalmente, financeiramente, e agora quer usar minha casa. Acabou. Camila levantou-se, indignada. Você é doente. Talvez. Mas pelo menos agora sou uma doente livre. Subi pro quarto, deixando as duas na sala em choque. Ouvi minha mãe chorar, ouvi Camila espernear, mas não desci. Pela primeira vez, dormi sem culpa. No dia seguinte, acordei cedo e comecei a embalar minhas coisas mais pessoais. Não porque eu fosse sair, mas porque sabia que viriam retaliações. Escondi documentos, joias simples, tudo que tinha valor sentimental. À tarde, ouvi passos no corredor e uma voz alterada. Era Camila. Você tá mesmo levando isso a sério? Disse ela, batendo na porta. Vai colocar a própria mãe na rua? Abri a porta devagar. Não sou eu que tô colocando ninguém na rua. Foram vocês que cavaram isso, etiqueta por etiqueta. Você sempre foi amarga, Larissa. Por isso o pai preferia a mim. Essas palavras foram como facas. Senti o ar sumir, mas permaneci firme. Pois então vai viver com essa lembrança, porque daqui vocês não ficam mais. No fim da tarde, o oficial de justiça chegou com a notificação formal. Eu fiquei na escada, observando enquanto ele lia os papéis para minha mãe. Dona Vera Monteiro e Camila Monteiro, por determinação judicial, devem desocupar o imóvel em até 72 horas, sob pena de remoção compulsória. Camila chorava, gritando que era injusto. Minha mãe não dizia nada, só me olhava com uma mistura de ódio e vergonha. Larissa, murmurou. Você virou um monstro.
Não, mãe. Eu apenas aprendi a não deixar que me pisem. Naquela noite, o silêncio dominou a casa. Nenhum som de TV, nenhuma gargalhada. Só o barulho do relógio da sala marcando as horas que restavam para a partida delas. Eu me sentei no sofá e respirei fundo. Parte de mim doía, afinal, era minha mãe. Mas outra parte, a que finalmente se libertava, sentia algo próximo da paz. O que eu não sabia é que o dia da saída delas traria algo ainda mais profundo. Uma última ferida, e uma revelação que mudaria tudo. Na terça-feira, o relógio marcava 6 da manhã quando acordei com o barulho das gavetas sendo abertas. Levantei devagar, ainda com o coração acelerado, e encontrei Camila juntando roupas às pressas. Vai pra onde? Perguntei, encostada no batente. Pro inferno, se for preciso, mas não fico mais aqui. Respondeu com os olhos vermelhos. Você conseguiu, Larissa. Destruiu nossa família. Fiquei em silêncio. Ela passou por mim empurrando uma mala, trombando de propósito no meu ombro. Quando desceu as escadas, vi Dona Vera parada na sala, sentada na poltrona que um dia foi do meu pai. Parecia esgotada, mas seu olhar ainda trazia orgulho. Acha que venceu, é? Disse ela, sem levantar. Pode ter tirado a gente da sua casa, mas nunca vai ter paz. Mãe, comecei. A paz que eu perdi foi tentando agradar vocês. Agora, quero apenas viver. Ela riu de canto de boca. Você sempre foi fria. Igual seu pai quando me deixou sozinha naquele hospital. Ele não te deixou, mãe. Ele morreu. E mesmo assim, foi ele quem me ensinou o que é respeito, e é isso que eu tô tentando recuperar. Por um segundo, o olhar dela vacilou. Vi um lampejo de dor, talvez arrependimento, mas durou pouco. Logo voltou o orgulho que sempre a impediu de amar de verdade. Pouco depois das 9, o carro de um primo delas estacionou na frente de casa. Ele veio ajudar com as malas. Eu fiquei à porta, observando em silêncio enquanto levavam cada caixa, cada sacola. Camila chorava, mas Dona Vera não olhou para trás nenhuma vez. Quando o carro arrancou, o portão bateu devagar, e o silêncio que ficou foi diferente de todos os anteriores. Não era vazio. Era paz. Entrei na cozinha e fiquei parada por um instante. A geladeira, agora sem adesivos, parecia outra. Abri a porta e vi as prateleiras limpas, brilhando. Sem etiquetas. Sem Vera, sem Camila. Só o espaço livre, pronto para recomeçar. Sentei na cadeira, fechei os olhos e respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, me senti dona da minha própria casa e da minha própria vida. Naquela noite, fiz um jantar simples. Arroz, feijão, frango grelhado. Coloquei um prato à mesa, só um. Comi devagar, saboreando cada garfada. Não era apenas comida, era um símbolo. Um pedaço de liberdade. Os dias seguintes foram silenciosos. O hospital continuava puxado, os plantões longos, mas quando eu voltava, encontrava meu lar em paz. A cada canto que limpava, parecia que tirava um pouco do peso que elas deixaram. Dói, mas também cura. Na sexta-feira, encontrei um envelope debaixo da porta. Era da minha mãe. Dentro, uma carta escrita com a caligrafia dela. Larissa, sei que você acha que eu fui cruel, mas a vida me fez dura. Perdi um marido, um lar, e quando você nos acolheu, me senti humilhada por depender da filha. As etiquetas eram minha forma de dizer que ainda mandava em algo, porque a verdade é que eu não mandava em mais nada. Talvez um dia você entenda. Cuide-se. Vera. Chorei. Não de raiva, mas de alívio. Porque pela primeira vez ela admitia algo que nunca tinha dito, que não era força, era medo. E entender isso me libertou de um ressentimento que eu carregava há anos. Guardei a carta numa caixa junto com fotos antigas e uma das etiquetas que encontrei esquecida atrás da geladeira. Vera, em letras pretas. Guardei como lembrança, não da dor, mas da superação. Com o passar das semanas, minha rotina mudou.
Comecei a sair mais, cuidar de mim, decorar a casa do meu jeito. Comprei plantas, pintei as paredes, troquei os móveis de lugar. Cada mudança era um pedaço de mim voltando ao lugar de onde nunca devia ter saído. 2 meses depois, recebi uma ligação inesperada. Era Camila. Larissa, disse com a voz hesitante. Eu só queria dizer que estou morando com uma amiga, consegui um trabalho temporário. E, desculpa. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Tá tudo bem, Camila. Cuide de você. E a mãe? Perguntei. Tá com uma tia em Campinas. Anda meio doente, mas não quer te ver. Um dia, quem sabe, respondi. O tempo às vezes cura o que o orgulho destrói. Desliguei e fiquei olhando pela janela. Lá fora, o sol se punha atrás dos prédios, e um vento leve entrava pela cortina. Pensei em tudo que vivi, em cada lágrima engolida, em cada noite de solidão. E percebi que, no fim, a casa era só um reflexo. Quando limpei cada canto dela, limpei também o que restava das feridas. Hoje, quando chego do hospital, acendo as luzes e vejo tudo em ordem, me sinto em paz. Às vezes ainda penso nelas, não com ódio, mas com distância. Porque aprendi que o perdão não é permitir que voltem, mas deixar que partam sem te prender. E se alguém me perguntar o que aprendi com tudo isso, direi apenas: nunca subestime o poder de uma mulher que se cansa de ser o chão dos outros. Porque quando ela decide levantar, ninguém a faz cair de novo. A casa que um dia foi cenário de humilhação agora é o meu refúgio. Sem etiquetas. Sem medo. Só eu, e a dignidade que, finalmente, voltou a ter meu nome. Se essa história mexeu com você, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias reais que tocam o coração e nos fazem refletir sobre força, limites e dignidade. Você teria coragem de fazer o mesmo que Larissa fez, colocar um ponto final nas humilhações dentro da própria casa, mesmo que isso significasse afastar a própria mãe e a irmã? Ou tentaria perdoar e recomeçar de outro jeito? Quero muito saber a sua opinião. Escreva aqui nos comentários o que você teria feito no lugar dela e de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu adoro ver até onde nossas histórias chegam, e prometo deixar um coração em todos os comentários. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que já passou, ou está passando, por algo parecido. Às vezes, uma história como essa é o empurrão que falta para alguém finalmente dizer: chega, eu mereço respeito. Até o próximo vídeo, com mais uma história emocionante de coragem e superação.